Graça e paz, família, graça eterna, povo amado de Deus. Eu estou muito preocupado, eu estou muito triste. Deus perdeu as eleições. Eu não acredito que Deus foi vencido. Queridos, meus irmãos, como as pessoas, e principalmente pessoas que dizem conhecer a palavra de Deus, e para minha surpresa, até muitas pessoas que dizem crer no Evangelho, da graça de Deus, esta revelação maravilhosa, como as pessoas estão preocupadas, desesperadas, não estou generalizando, claro, mas como as pessoas estão preocupadas, desesperadas, porque o candidato A perdeu as eleições. Queridos, quem perdeu a política, as eleições, foi o homem, não foi Deus. Quem perdeu o seu voto foram as pessoas, não foi Deus. Deus não tem absolutamente nada a ver com esta politicagem. O trono de Deus não é o trono dos homens. O trono de Deus não dura 4 anos. O trono de Deus, ele é eterno. Eu sei que nós, como seres humanos, nós é que somos ou devemos escolher os nossos representantes. Mas quem foi que disse que sempre você vai acertar? O que nós estamos vendo agora é um país dividido, onde as pessoas estão colocando na balança quem é de Deus, quem não é, o que é de Deus e o que não é de Deus. Onde as pessoas estão se destruindo por falta de conhecimento. E uma nação onde a maioria se denomina cristãos, são estes que estão agora mais desesperados, quando deveriam ter em seus corações e em sua mente, sabe, uma palavra ou um entendimento de que Deus não perdeu nada. De que Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Não é isso que nós pregamos, tanto nós que ministramos a graça, bem como o sistema religioso tradicional, de que Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Não é esse o Deus que nós pregamos, que vê as nações como uma gota d'água no fundo de um balde? Não é esse o Deus que nós pregamos, que vê os homens como um exército de gafanhotos? Não é esse o Deus que nós pregamos, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder? Não é esse um Deus que nós pregamos, que é criador de todas as coisas, que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas? Não é esse o Cristo que nós falamos, que olhou para o rei, quando o rei disse assim, quando Pilatos disse assim, você não sabe que eu tenho autoridade e poder para te condenar ou para te absolver? E Cristo olhou para ele e disse, nenhuma autoridade, nenhum poder você tem sobre mim se do alto não for constituído. Não é esse o Deus que nós pregamos,
que João Batista declarou: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Não é esse o Deus que nós pregamos, que quando chegaram para o mesmo João Batista e disseram: olha, as multidões estão indo atrás dele. E João Batista diz: nenhum poder o homem tem se do alto não for dado. A minha pergunta é: por que os homens estão desesperados por causa de uma eleição? Por causa da política? Queridos, aqueles que perderam, entre aspas, devem se conformar. Afinal de contas, isso é democracia. As pessoas escolheram. Por que não respeitar o direito de escolha das pessoas? Um exemplo, nós que pregamos a liberdade em Cristo, nós que estamos livres do sistema religioso, nós pregamos que somos livres. Cristo nos libertou. E por que muitas pessoas agora não entenderam isso? Você sabia que tem crente torcendo para que ainda o então presidente mexa os pauzinhos, dê um jeito, sei lá, põe exército nas ruas, para de alguma forma tentar reverter o processo eleitoral? Para que isso? O que nós precisamos é de harmonia, de paz, o que o apóstolo Paulo disse. Ore pelas vossas autoridades, os governos que estão em eminência, para que tenhamos paz. Como os profetas diziam lá no Antigo Pacto: orai pela paz da vossa cidade, porque com a paz da cidade vocês também terão paz. Quando você está em paz com Deus, Deus faz com que até os seus inimigos tenham paz com você. Mas não. As pessoas não estão conseguindo mais enxergar o governo majoritário, o governo celestial, o governo do reino, estão presos ainda no governo dos homens. Eu vinha falando isso em algumas mensagens bem antes das eleições. Por que eu não declarava o meu voto publicamente? É porque tem medo, é porque saiu até alguns engraçadinhos aí dizendo que a gente tinha medo de perder seguidores no YouTube. Não, abençoados. É porque a gente entende que somos livres, nós entendemos, desculpe, que somos livres. Você é livre. Você faz o que você quer fazer, o que você quiser fazer. Você vota ou votou em que você quis votar. E acabou. Não tem esse negócio de... E essas eleições, abençoado, uma coisa... Eu fico triste pelas pessoas que estão, sabe, tristes, feridas, pelas pessoas que, infelizmente, se deixaram levar e estão aí com a mente golpeada, com a mente ferida, com o coração machucado. Pessoas que perderam, infelizmente, perderam o equilíbrio emocional. Pessoas que partiram para o confronto, esqueceram da palavra, esqueceram de evangelho, esqueceram de reino de Deus, estão agora comprando briga mesmo. Neste momento, eu até entendo, este momento onde as emoções estão fluindo, onde a decepção e a frustração. Porque não é fácil, sabe, você, entre aspas, perder algo. É difícil, abençoado. Eu fui um competidor nato de lutas, de combates, de boxe. E eu já ganhei muitas lutas e eu já perdi algumas lutas. E o sabor da vitória é muito prazeroso, né? O nosso cérebro recebe, sabe, com muita alegria, com muito prazer, a sensação de ser vitorioso, de ganhar algo, de conquistar algo, de estar bem. Em contrapartida, a sensação de quem perdeu, de quem se frustrou, de quem se acha pequeno, de quem se acha inferiorizado, é muito difícil. Mas não é impossível superar, até porque são coisas momentâneas, abençoados, que tudo aqui passa.
Tudo vai passar, tudo é passageiro. Tudo está em transição, abençoado. Então eu tenho visto, infelizmente, pessoas perdendo amizades. Pessoas perdendo o amor que outrora diziam ter. Pessoas perdendo a sensibilidade de espírito para com Deus. Pessoas perdendo a posição de descanso na graça de Deus. Por causa de politicagem, por causa de um momento que daqui a pouco vai passar. E quem disse, presta atenção, quem disse que votou no candidato que perdeu? Você não tem o controle do dia de amanhã? O dia de amanhã pertence a Deus. Quem disse que você não pode, sabe de uma? Até que eu não errei tanto. E quem disse que aquele que deu seu voto com convicção no candidato que ganhou pode também amanhã depois não se decepcionar? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem disse que aquele que deu seu voto ao candidato que perdeu pode se frustrar amanhã depois? Porque, claro, abençoado, isso tudo está no imaginário, no campo das ideias, nas probabilidades. Mas ninguém pode garantir nada, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Quem disse que aquele seria o melhor candidato, que esse seria o pior candidato? É claro que a gente olha pelas estatísticas, pelo passado de cada um, pelo momento. Eu não estou dizendo que isso é errado, isso é certo. Cada um faz o seu julgamento ali. Mas o que eu quero dizer com isso, abençoado, é que você não deve perder a sua paz de espírito, irmão. Você não deve perder as verdadeiras amizades, você não deve estar comprando briga com família, e colocando Deus na jogada. A minha pergunta é: Deus perdeu as eleições? Isso foi bom em alguns aspectos? E aí eu faço a minha pergunta aqui: cadê os profetas? Cadê as orações, as campanhas de jejum dos pastores? Isso mostra que Deus, abençoado, não se deixa corromper. Deus não tem nada a ver. Ah, mas Deus me mostrou, Deus me disse, e lá Baxúria, e lá não sei o quê. Deus não disse nada. Onde é que está escrito aqui na Bíblia que fulano ia ganhar, que Beltrano ia perder, que Beltrano ia ganhar, que fulano ia perder? Ah, já sei, teve um falso profeta aí que foi ler um versículo isolado, lá no livro de Juízes, e ele disse assim: e reinou o Jair por não sei quantos. E aí, cadê? Cadê? Cadê o falso profeta? Cadê a sua profecia, a sua profetada, que o povo começou a aplaudir dentro da sua gaiola? Porque você era um homem de Deus? Cadê? Ah, mas é porque eu estava conversando com um irmão e o irmão falou assim: Elson, um menino chegou agora no final, acho que do campeonato agora, e chegou para um jogador do Flamengo e disse assim: eu orei, meu pai, para que o seu time ganhasse. Eu esqueci o nome do jogador agora, e o jogador chegou para o filho e disse assim: meu filho, eu rezei para que o seu time ganhasse. E o jogador chegou e disse: meu filho, os pais daquele que perdeu também rezaram. Os pais do outro time também pediram a Deus. E aí, por que Deus só tinha que me ouvir? Então, quantas pessoas oraram também pelo candidato de esquerda? Quantas pessoas oraram pelo candidato de direita? Aí algumas pessoas: ah, mas é porque o candidato de esquerda estava no terreiro de não sei da onde e fizeram macumba para ele e o guru disse isso e jogaram pipoca nele e jogaram cachaça. Meu irmão, pode jogar cachaça, pode jogar tiner, pode jogar álcool, pode tocar fogo. Quem tem o controle de tudo é o Pai, é Deus.
O outro também, e foi, e orou, e ia em várias religiões. Por quê? Aqui para nós. Quem votava no atual presidente por uma questão de visão política é uma coisa. Mas votar no presidente, no atual presidente ainda então, por questões de dizer, porque era um homem de Deus, um representante de Deus. Uma coisa é você votar em alguém porque algumas coisas estão em linha com aquilo que você defende. Uma coisa é você votar em alguém, politicamente falando, porque algumas ideias, algumas pautas estão em linha com seus princípios, com os meus princípios, com os nossos princípios. Mas princípios, cada um vai ter o seu. Visão, cada um vai ter a sua. A minha pergunta é: Deus é fraco? Será que Deus é fraco? Porque aqueles que fizeram isso, fizeram macumba, fizeram reza, fizeram isso, ganharam a política? Não, abençoados. É porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem o controle de todas as coisas, mas ele não está interferindo em todas as coisas. Isso é uma questão política. As nações de Israel olharam e disseram: sabe de uma, todo mundo tem um rei, nós queremos ter um rei também. Deus estava governando sobre o povo, administrando o povo, conduzindo o povo, mas o povo, não, nós queremos um rei, nós queremos um Deus, ou um governo sobre nós. É um Deus, né? Porque me parece que é extremo de ambas as partes. Sai um mito e entra um Deus com D minúsculo. Porque todo mundo tem o homem como um seu Deus, como um seu ídolo, seja de direita, seja de esquerda. Não estou generalizando também, não é todo mundo. Mas se você for olhar grupinhos de defensores de homens, você vai ver idolatria, apego, paixão, de ambas as partes, abençoado. Sinceramente, quando eu vou votar, olha algumas questões ali, votei, passou, vê o resultado. Acabou, abençoado. Vida que segue. Vida que segue. O dia de amanhã pertence a Deus, você vai seguir seu caminho, você vai trabalhar, você vai viver sua família e continua. Pode melhorar? Amém, que melhore. Pode piorar? Misericórdia, tomara que não piore. Mas tudo pode acontecer, abençoado. Agora, a minha questão é: em quem você se apoia? Quem você apoia? Ou em quem você está apoiado? É no homem? É no político? É no governo humano? Ou no Criador dos céus e da terra? Como eu falei, isso tudo é transitório, é momentâneo. Quantos anos você tem? Quantas eleições você já passou? Quantos governos já estiveram no nosso país? Como você está até aqui? Como tem sido a sua vida? Quem conduziu a sua vida? Foi algum presidente? Quem te mantém vivo? Foi algum governo de direita, de esquerda, de centrão, sei lá o quê? De quina, de lado, de banda? Quem te mantém feliz? Quem te mantém próspero? Quem te sustentou no momento de escassez? Foi o governo? Quem te deu graça? Quem te deu saúde? E quem te, mesmo na doença, te deu alegria e paz de espírito? Quem te deu equilíbrio emocional? Só Deus. Só Deus. Então não adianta, abençoados. As pessoas, você que talvez esteja assistindo essa mensagem, pegar todo um peso, todo um fardo e querer carregar nas costas, se irar, brigar, porque é isso que a gente está vendo. Briga antes, briga depois. Eu já até falei aqui em alguns contatos de WhatsApp. Se você... Eu não vou exigir... Eu não vou dizer, que eu tenho moral para isso. Mas se você me respeita, como eu respeito você, não mande negócio de politicagem para mim, não. Antes da política eu já estava evitando isso, eu já estava falando que eu não queria isso. Às vezes dá vontade até de bloquear algumas pessoas só para não receber. Porque tanto vídeo, tanta coisa. A gente tem acesso à internet, à televisão, a gente vê tudo isso, abençoado.
E o celular, a memória fica sobrecarregada de tantas informações políticas, um falando mal do outro, kikiki, kkk, e zombando do que perdeu, e antes zombando do que ia concorrer. E pra que isso? O que é que você ganha com isso? O que é que você vai ganhar com isso? Quer ver uma coisa? Chega pro seu patrão na empresa, um exemplo. Vamos supor que o seu patrão foi do candidato que perdeu. Um exemplo que eu estou dando. Aí você votou no que ganhou, obviamente. Seu patrão é do candidato que perdeu. Então, como você gosta de fazer chacota com todo mundo, tirar onda porque ganhou, kikiki, kkk, chega lá pro seu patrão na empresa e zomba dele. Kkkk, você perdeu, você... Como diz, eu não sei se isso é no país inteiro, aqui na Bahia a gente conhece como jacu, quem perdeu, o pessoal chama de jacu, jacu. Chega lá pro seu patrão e diz, ei, você perdeu, você é um derrotado. Ele diz, meu filho, traga a carteira amanhã para dar baixa. Você tem coragem de fazer isso? Não. Mas é fácil fazer isso para as outras pessoas. É fácil zombar daquele que estava lá fazendo campanha para outro político. E isso inflama as pessoas, isso cria mágoa, ódio nas pessoas, ira as pessoas. E daqui a pouco, abençoado, você está cercado de inimigos e você vai... mas eu não fiz nada com ninguém, eu só expus a minha opinião. Esse é o problema. É como você expõe a sua opinião. Como você vive o que você pensa, o que você quer. Então, abençoados, é muito triste a gente viver em uma democracia, em um Estado laico, onde as pessoas misturam tudo, onde pastores estavam obrigando as ovelhas a votar no candidato X ou Y, porque também teve de ambas as partes. Funcionários públicos, funcionários indicados, sendo obrigados a votar no candidato X ou Y, no partido X ou Y, para manter os seus empregos. Ou seja, opressão de ambas as partes. Pressão psicológica de ambas as partes. Claro, uns mais, outros menos, mas sempre tem, abençoados. Sempre tem. E, infelizmente, ao invés de agora essas pessoas... Calma, gente, quem ganhou, aceita que dói menos. Calma, agora não. Parece que muitos estão torcendo para que o país entre em guerra. Para que isso, abençoados? Já está aí, já caminhoneiros parando, já está aí... circulando nas redes sociais, quem votou no partido que ganhou, não posso afirmar, isso é o que os noticiários estão informando, estão saqueando as lojas, expulsando empresários. Viu aí? Então só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Então é melhor a gente manter a nossa paz, tranquilidade, que o nosso eterno Deus nos livre de toda a cilada do mal que é do homem, não tem nada a ver com seres espirituais, não tem ninguém aí possuído, é o ser humano mesmo. Porque o ser humano, quando é ruim, não importa o partido, não importa a religião, não importa o time que ele torce, ele é ruim porque ele é ruim, abençoado. O ser humano, quando é ruim, ele é ruim porque ele é ruim. Um exemplo que eu vou dar, se você é uma pessoa de caráter, se você é uma pessoa verdadeira, não é porque uma coisa é legalizada que você vai se utilizar. Não é porque uma coisa é liberada que você vai utilizar. Você vai se você quiser. Lembra que o apóstolo Paulo falou, tudo é lícito. Olha o evangelho. Tudo é livre, tudo é lícito. Nem tudo me convém. Ali na esquina tem um pessoal aqui que vende ali na esquina uma cervejinha. Ali, o pessoal tá vendendo ali. É lícito comprar cerveja ali. Mas eu não quero. Eu não tomo, não gosto. Se você quer, você vai e toma. Se você andar um pouquinho, você vai ver nas esquinas aí coisas erradas, coisas ilícitas. Quem quer, vai e consegue. Mas você tem esse direito de escolha. Não abra mão do seu direito de escolha. Então também não critique o dos outros. Você foi chamado para o evangelho da graça de Deus, você vive essa palavra maravilhosa. Mas o sistema religioso está lá. Eles são contra nós. Eles dizem que nós somos desviados. E daí?
Eles dizem que nós somos hereges. E daí? Eu vou bater neles? Eu vou brigar com eles? Eles não podem vir também para minha casa tentar procurar problema comigo. Vai para lá, para trás de mim, Satanás. Amém, abençoados? Então, queridos, vamos confiar no Eterno, confiar em Deus. Confiar em Deus. Eu não estou falando usar o nome de Deus como esses falsos profetas usaram aí. A casa caiu. Cadê o jejum? Cadê a oração forte? Eu fico preocupada com aquelas pessoas que estão sofrendo nesse momento, mas que foram pessoas que, sinceramente, coerentemente, racionalmente, foram lá e depositaram sua confiança no seu candidato. Mas quando eu olho para essa politicagem, para esses pseudos profetas, esses homens que Deus fala, eu fico alegre. Porque isso, mais uma vez, assim como foi na pandemia, que esses curadores, curandeiros sumiram, que esses profetas desapareceram, porque para expulsar demônio é com eles mesmo. Mas na pandemia desapareceram todo mundo, tentaram até vender água ungida para curar o vírus e não deu certo. Agora foi na política, voltaram todo mundo de novo. Que Deus mostrou, que Deus falou, que Deus isso, que Deus aquilo. Você que é cristão, que defende princípios bíblicos, independente de quem está no governo, continue defendendo. Eu continuo defendendo, independente de quem está no governo. Se eu tenho princípios bíblicos dentro do evangelho, diga-se de passagem, o evangelho da graça de Deus é um princípio, melhor dizendo, de defesa do que é de Deus. Independente de quem crê ou não. Nós não defendemos aqui o evangelho da graça de Deus? Então vamos continuar defendendo o evangelho da graça de Deus. Você não defende princípios bíblicos, princípios em sua família? Continue defendendo. Agora, a minha pergunta é, será que todo mundo que votou no partido de esquerda, é todo mundo, desculpa essa expressão, é todo mundo ladrão, vagabundos? Todo mundo que votou no partido de esquerda é todo mundo malandro? É todo mundo joio? É todo mundo bode? É tudo praga? Hã? A metade das pessoas que votaram, que praticamente foi meio a meio, é tudo ruim? E todo mundo que votou no partido de direita é todo mundo anjo? Todo mundo santo? Todo mundo de Deus? Todo mundo ungido? Claro que não, irmãos. Então seja justo, segundo a justiça de Deus. Não pratique a sua própria justiça, mas olhe, vamos julgar segundo a justa justiça de Deus. Vamos continuar vivendo a nossa vida. Vamos continuar dando bons frutos, um bom testemunho de cristão, não cristão empolgado ou com politicagem. Vamos respeitar as opiniões alheias. Vamos respeitar a escolha de cada um. Cada um vai plantar e colher e acabou. Vamos educar a nossa família, porque a base é justamente a casa, o lar. Não adianta eu exigir algo de fora se eu não plantar dentro da minha casa. Não adianta eu chegar e cobrar da minha filha o que ela ouviu fora, o que ela aprendeu fora, se eu não ensinar dentro do meu lar. Entendeu, abençoado? Esses são os princípios. Quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer não vai se desviar. E se desviar não foi a culpa tua, foi ela que decidiu. Mas você pelo menos tá com a sua consciência tranquila. Você está com a sua consciência tranquila? Acabou. A tua consciência dá testemunho diante de Deus, acabou. Entendeu, abençoados? Então fique em paz. Vida que segue, irmãos. Amém? Olha que interessante. Daniel capítulo 4, versículo 32. Isso foi Nabucodonosor, aquela história que Nabucodonosor se exaltou e eu fiz tudo isso com a força dos meus braços e tal. E Deus... Olha lá, 32, Daniel 4, 32. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será no campo com os animais. E far-te-ão de comer erva,
E far-te-ão comer erva como os bois, e passará 7 tempos sobre ti, até que reconheça que o Altíssimo tem o domínio sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. O Altíssimo tem o quê? Domínio sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. Ele dá a quem ele quer. Então acabou. Eu vou brigar com Deus? Diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos 9, versículo 21 em diante. Quem és tu, ó homem, para que a Deus replica? Oh Deus, mas eu orei, mas eu jejuei, eu me consagrei porque o Senhor permitiu que o outro lado ganhou. No outro lado também tinha gente orando, rezando, pedindo a Deus, pedindo a santo, pedindo não sei o quê. E aí, isso comoveu Deus? Foram as orações dos crentes, o jejum dos crentes, as macumbas do macumbeiro, do feiticeiro, ou as rezas que deu vitória? Não. Eu, sinceramente, eu não orei para nenhum dos dois. Eu orar para quê? Sabe por quê, abençoados? É porque eu acredito em um Deus que tem o controle de todas as coisas. Oração, pedir a Deus, é um sentimento bom, é legal. Para nós, para Deus não muda nada. É igual agora as pessoas torcerem contra o próximo presidente. Para quê? Para quê? Vamos torcer que melhore. Ah, mas se não melhora, e aí? Paciência. Experiência para a próxima. Depois vem outro. Pode ser até pior. Ou melhor, ninguém sabe, irmão. Esqueça o que Jesus falou. No mundo tereis o quê? Aflições. A bênção está no mundo, sistema político, religioso. Ou a bênção está em você? A bênção está em você. É você que é o abençoado. Não é o mundo. E o mundo aqui é sistema, né? Seja ele religioso, político. Paulo disse aos romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, o sistema, com este século, com essas coisas. Mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Lula. Não. De Bolsonaro. Não. De Deus, irmão. Como diz aí um irmãozinho que parece mais comediante, entre na lógica. Transforme a tua mente para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, independente de quem está governando aqui nesse âmbito humano. Porque Deus tira o reino de quem Ele quer e dá o que Ele quer. E Paulo disse, quem és tu, homem, para que a Deus replica? Por que me fizestes assim? E as pessoas estão aí sofrendo, dizendo que estão de luto, que estão disso e aquilo. Eu vou usar isso que está sendo muito comentado, mas sem ofensa aos meus irmãos que estão dizendo que estão de luto. Eu entendo o lado humano da coisa, nós entendemos, né, irmão? Disse o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Qual dos homens sabe as coisas... Deixa eu ver se o microfone está certo. Tá ok. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão pelo espírito do homem que nele está? Então a gente entende o sentimento de frustração, de entre aspas, derrota, de perda, tal. A gente entende isso. Mas fique em paz. Fique em paz. Porque Deus sempre teve o controle de todas as coisas. Porque dizer que está em luta, está sofrendo... Gente, políticos só querem poder. Parem dessa baboseira de achar que as pessoas estão defendendo você, estão defendendo seus próprios interesses. E se os seus próprios interesses estiver em alguma coisa alinhada com os seus interesses, aí você também será beneficiado. Mas primeiramente os interesses deles. Tem nada do interesse do povo. O interesse do povo só importa para eles se eles estiverem bem favorecidos. Aí eles fazem alguma coisinha pelo povo para tapear ali, sabe?
Para ter o quê? Para ter o público ao seu favor, irmão. Um exemplo, você já viu um ditador? Um ditador, escolha um ditador que vem à sua mente. Na minha mente aqui veio o da Coreia do Norte. Ele é o quê? Ele é um deus? Ele é o quê? Ele é um homem. Um homem. Mas ele governa o país do jeito que ele quer. Ele colocou todo mundo debaixo do seu governo. Ele faz o que ele quer. Então ele cuida lá do povo dele, ele dá faculdade para o povo dele, ele sustenta o povo dele, mas todo mundo faz o que ele quer, porque em primeiro lugar tem que prevalecer a vontade dele. Agora você pega um elefante, né, um dos animais aí mamíferos, né, maior que existe. Você pega um elefante e pega, não sei, pega aí talvez um rato. Quem tem mais força? O elefante. Quem é maior? O elefante. Mas você sabia que tem gente que tem mais medo do rato do que do elefante? Eu vou tirar o rato, coloca sei lá, uma serpente, uma cobra, um escorpião. Tem gente que tem mais medo do escorpião do que do elefante? Então, falando ainda do ditador, ele é um homem. Se todo mundo fosse contra ele, se todo mundo fosse para cima dele, ele prevalecia? Não, porque ele é um homem. Lembra do rei de Tiro, lá em Ezequiel 28? Isaías 14, 12, o rei da Babilônia. Tu és homem, tu não és Deus. Ainda que estima no teu coração ser igual a Deus. Deus te abateu. Porque Deus não divide glória com ninguém. Então, abençoados, isso tudo é governo de homem transitório, que Deus tira daquele que quer, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro. Mas o controle do eterno na nossa vida, ele permanece independente de governo de homem. Eu espero que você me compreenda, não fique chateado comigo, não quero brigar com você. Mas nós precisamos ser, abençoados, imparcial, sabe? Nós precisamos não criar situações de... Não. Assim como o corpo, a igreja, está unida por muitos membros, e aqui constitui a igreja de Cristo, um reino dividido, ele não subsiste, só vai a desgraça, só vai a ruína. Não adianta tentar torcer agora por divisão, por contenda. Claro, haverá consequências das suas escolhas? Sim, o tempo vai dizer quem acertou, quem errou. O tempo vai dizer. Mas não é hora para isso. Ah, porque olha quem está fazendo, olha o povo fazendo aí agora. Porque de ambas as partes agora, a gente está vendo aí contenda, briga, confusão de ambas as partes. Está aí, está acontecendo aí. Só não manda no meu WhatsApp, tá bom? Mas está acontecendo aí de ambas as partes. E como é que você está? Como é que você está com a graça de Deus na tua vida? Vida que segue. Você acordou, o resultado foi no domingo, na segunda você teve que trabalhar. Você deve estar trabalhando, ou chegou do trabalho agora há pouco. E aí? Entendeu, abençoados? Então, Deus tem o controle de todas as coisas, não adianta se desesperar, e principalmente nós que estamos em graça. Né? Como eu falei, todos nós temos princípios. Todos nós temos uma visão, todos nós temos um entendimento. Agora deixa eu falar, a igreja não depende de advogados. Deus não depende de advogados humanos. Teve líderes religiosos que se apoderou da política para dizer que estava defendendo a igreja. Para dizer que estava cuidando da igreja. Não. Infelizmente, muitos estavam usando o nome, não usando a igreja, porque a igreja é de Cristo, eu não estou falando de templo, eu não estou falando de instituição religiosa, estou falando do povo de Deus, o povo que Cristo adquiriu para si. Esse povo é de Deus.
Mas tinha gente usando o nome da igreja, o nome de Deus, o nome de Cristo, por causa de poder. Entendeu? Como Deus não se deixa corromper, não se relaciona com essas coisas, Deus se relaciona com você. Então, o temor que você tem a Deus, aos princípios bíblicos, os princípios dentro do Evangelho, eu não falo nem princípios bíblicos. Princípio bíblico você vai achar um monte, tanto para um lado como para outro. Eu estou falando de princípios de temor a Deus. Continue tendo, continue vivendo. E a graça de Deus será sempre abundante na sua vida, independente das circunstâncias. Abraão disse, Ló, se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ló olhou assim e disse, eu vou para lá, porque lá o gramado está verde. Abraão, tá bom. E Abraão foi para o deserto. E Abraão prosperou onde? Isaac saiu cavando poços, os inimigos vinham e olhavam, porque só os poços de Isaac davam água. Isaac parou, meu Deus, se levantaram contra mim, estão entulhando os meus poços, eu vou desistir de tudo. Desistir de tudo? Isaac continuou cavando. Os inimigos se cansaram e disseram, não tem jeito, a bênção de Deus está sobre ele. Deixa esse homem seguir a vida dele. Entendeu, abençoados? É disso que eu estou falando. É disso que nós precisamos continuar falando. Do reino inabalável de justiça, o reino eterno de Deus, o reino onde você não vai se frustrar, onde você não vai se decepcionar, o reino que deveria estar reinando na tua mente, no teu coração. Este amor verdadeiro. Estão agora falando de amor. Eu fiz uma pergunta para um abençoado. Teve um abençoado que ele falando no WhatsApp comigo, ele disse assim, eu cancelei aí um pregador. Olha o que ele disse para mim. Eu cancelei um pregador porque o pregador é bolsonarista. Eu falei, ué, aí eu não gosto dele mais não, eu cancelei, não quero conta com ele porque ele é bolsonarista. Eu falei, ué, e você não gosta mais dele porque ele é bolsonarista e você cancelou ele, não quer conta com ele, não quero conta com ele, chega de ódio, agora é amor, o amor prevaleceu contra o ódio. Eu falei, ué, irmão, mas tu tá falando de amor aí, tá dizendo que cancelou o camarada porque o camarada torcia ou era a favor de outro. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas. Aí você tá falando comigo, mas eu não falei para você. Aí se porventura eu disser para você que votei no outro, você vai me cancelar aqui também? Eu não falei nada para você. Entendeu, abençoado? É assim que você descobre o que está no coração das pessoas. As pessoas vão falar o que o coração está cheio. Jesus falou isso, a boca fala que o coração está cheio. Então você vai deixando as pessoas arrotarem aquilo que está dentro do interior. Enquanto você não dá a sua opinião, enquanto você fica neutro, enquanto você só escuta, as pessoas vão arrotando aquilo que tem dentro de si. Agora é tempo do amor, é tempo disso, o amor venceu o ódio, mas começa a disseminar ódio entre linhas, porque aquele foi do outro partido, porque aquele não é crente, porque aquele não é... E agora? Falsidade, hipocrisia, farisaísmo de ambas as partes. Viu? Que a questão não é de esquerda, a questão não é de direita e não é de central. A questão é quem você é. É quem nós somos. É o que você tem na tua mente. Tá aí. Então você vai ver. Vamos ver essa pregação desse amor. O amor vai ser o ódio. Mas essas mesmas pessoas que vão continuar falando assim, não vou generalizar. Vai botar uma cerveja, vai botar uma cachaça, daqui a pouco tá entrando de tapa, de briga com outro porque pensa diferente. Entendeu, abençoados? Ou você acha que só quem abusa mulheres é o partido X? Você acha que só quem abusa de criança é o partido Y? Você acha só quem descriminaliza? Você acha só quem apoia? Você acha que só quem é de um ou de outro lado? Não, abençoado. Como eu falei, laranja podre, batata podre, tem nos 2 cestos. Esqueça. Esqueça. Quer mudar, mude você. Começa por você. Começa pela sua casa, pelo seu caráter. Começa por mim. Começa por nós. Entendeu, abençoado? Deus não perdeu a eleição. Deus não perdeu política. E você deveria olhar, nós deveremos olhar também desta forma. Principalmente nós que cremos nesse Deus. Quem perdeu foram os falsos. E eu estou falando os falsos, esses que ficam colocando Deus no meio da coisa.
que profetizou, que Deus mostrou, que Deus falou no monte, que isso, aquilo. Eles que perderam credibilidade, perderam moral. Mas mesmo assim o povo é tão cego que continua debaixo do cabresto. É. É como eu falei, abençoados. Pessoas que há 8 anos atrás apoiaram o candidato da esquerda, agora estavam apoiando o candidato da direita. Daqui a pouco vai apoiar o candidato da esquerda de novo. Que é tudo jogada. Ó, o namoro. A religião e a política estão assim, ó. Começou lá em Constantino, lá em 317 depois de Cristo. Isso não acaba. Então vamos fazer o que Jesus disse. Dê a César o que é de César. Pague impostos. Faça o que você tem que fazer, humanamente falando. Olha os seus direitos aqui, tal. Os seus deveres. Dê a César o que é de César. Mas dê a Deus o que é de Deus. Não pegue as coisas de Deus, o santo, e mexa e jogue com o profano, não. Separe o santo do profano e vamos viver em paz. Amém? Graça e paz. Graça eterna. Com muito respeito, eu me dirijo a vocês, ouvintes aqui desse canal, aos meus irmãos em Cristo, tanto de sistema religioso como em graça. Nós somos uma família. Esqueça partidarismo. Deixa isso. Passou. Ou sempre vai existir, né? Como eu falei. Mas é saber administrar, irmão. Eu lembro que quando eu era garotinho, lembra quando o Paulo disse, quando eu era criança, eu pensava como criança, agia como criança. Eu lembro quando eu era adolescente, eu brigava com meu irmão de sangue por causa de time de futebol. Eu sempre fui palmeirense, ele era flamenguista. Ele sempre foi flamenguista. E ele tirava a minha paz, né? Quando o meu time perdia pro dele, então, o pau quebrava. E eu dava soco nele, ele vinha de tesoura em cima de mim, como eu era um pouco mais forte, né? Aí ele descontava de outra forma, ele ia lá nas minhas roupas, pegava minha roupa, rasgava minha roupa, e o pau quebrava. E aí tinha que vir um adulto interferir. Tinha que vir uma pessoa madura, né? Administrar as coisas. Tinha que vir alguém para consertar. Então, quando nós éramos crianças, nós agimos assim. Eu já vi tios na adolescência, meus tios entrar no tapa, pegar até facão, por causa de briga de namorada, briga de festa, briga disso, briga daquilo. Nós crescemos abençoados, porque alguém chegou na nossa vida e colocou ordem. Esse alguém que chegou na sua vida foi o conhecimento de Deus. Eu não estou dizendo a religião, não tem nada a ver com a religião. Foi a graça de Deus, foi o amor de Deus. Colocou ordem na sua casa, na sua vida. Você hoje não vai ficar brigando. Hoje eu sou um amor roxo com meu irmão. E a gente não briga por causa de política, por causa de time de futebol, jamais. A gente faz chacota, brincamos com tudo isso. Mas porque o amor, quando é verdadeiro, ele prevalece. Tá bom? Fica aqui a dica. Graça e paz, graça eterna. E vamos torcer aí, né? Pedir a Deus, todos nós pedimos. A vontade dele vai prevalecer. E a vontade. Lembra de Jesus? Jesus pedia, Pai, passa de mim esse cálice. O próprio Jesus, na manifestação de filho, não foi atendido. Então por que esses falsos pastores hoje vão ser atendidos? Ah, porque eu orei, porque eu me consagrei, porque eu coloquei a mão na cabeça do presidente e ele ia ganhar. Esqueça, abençoado. Ah, mas irmão, ele estava defendendo alguns princípios bíblicos. Ué, continue você defendendo. Ele defendia até onde? Então continue você defendendo, independente de quem está aí. Ah, mas vai vir as leis, vai vir não sei o quê. Meu irmão, fique na sua, irmão. Fique na sua. Vida que segue com Deus. Teve gente que estava brigando tanto por causa de política, e no dia, ó a profecia, e no dia 30 morreram. Você sabia que teve gente que estava brigando tanto por causa de política e nem conseguiu votar no domingo, porque morreu no sábado à noite? Ou você não sabia disso? Irmão, isso é forte, é mistério. Não é mistério não, irmão, é porque muitas pessoas morreram no sábado. Quantas pessoas pelo mundo morreram, pelo Brasil morreram no sábado e não votaram no domingo? E aí? Então o dia de amanhã pertence a Deus, descansa, tá? Graça e paz, beijo. Ah, irmão, vou te cancelar agora aí no YouTube porque você agora ficou meio coisado. Você é livre. Você é livre. Eu vou te obrigar a ficar inscrito no canal? Não, irmão. Eu não vou dar mais like. Não dê. Eu não gosto mais de você. Ixi, rapaz. Tá vendo? Pois independente da sua opinião, o meu dever como um cristão autêntico, verdadeiro, como filho de Deus, mas ele é cristão, que eu não estou seguindo Cristo aqui de Nazaré.
como filho de Deus, nós como filhos de Deus, com a mente que Cristo transmitiu a sua mensagem, a gente deve amar uns aos outros, independente. Se a gente for falar de princípios, abençoado, ontem eu vi uma reportagem que eu me rasguei por dentro, eu chorei por dentro. Eu tive que me controlar para as lágrimas de fato não rolar nos meus olhos. A homossexualidade, a prática, agrada a Deus? Eu estou falando de princípios bíblicos, dentro do Evangelho. Claro que não. Agrada a Deus homem se relacionar com homem, mulher com mulher? Não. Não agrada a Deus. Como não agrada a Deus o homem encher a cara de cachaça? Como não agrada a Deus o homem ser mentiroso, praticar injustiça? Como não agrada a Deus as pessoas usarem o nome de Deus e serem hipócritas? Então, um monte de coisa que não agrada a Deus. Mas falando aqui da prática homossexual, do gay, né? Homem se relacionar com homem ou mulher com mulher, agrada a Deus? Não. E agora, porque você é cristão, o religioso às vezes tem uma... não quer conta. Não, porque ele é de Deus e aquela prática é do diabo. E ontem eu chorava por dentro, assim, sabe? Tristeza. Porque eu vi na reportagem aqui, um jovem que é trans, saiu de uma cidade chamada Vitória da Conquista, aqui na Bahia, se não me falha a memória, porque ele foi excomungado pela família, foi colocado para fora porque ele é transexual. Ele foi excomungado pela família. Imagina a criatura. É de dar dó. Eu acredito que seja um filho de Deus ali desesperado, porque ele dizia assim, mas eu tenho fé em Deus. A prática dele agrada a Deus, o princípio dele agrada a Deus. Não! Como muitos princípios nossos, muitos comportamentos nossos, muitas falas nossas, não agrada também a Deus. Muitas atitudes nossas, muitas vezes também não agrada a Deus. Mesmo em graça. E aí? Um negro, pobre, transexual, expulso de casa pela sua família, disse que tentou tirar sua própria vida quando saiu daquela cidade, veio para Salvador por indicação para arrumar um emprego, foi chamada para dar entrevista, vocês aqui de Salvador devem ter visto isso, aqui na Bahia, foi chamado para dar entrevista em um salão de beleza, alguma coisa, quando chegou lá que mostrou a identidade, se apresentou com o nome, mostrou a identidade, né, de registro e tal, aquela coisa, foi expulso do ambiente, dizendo que aquele tipo de gente não podia trabalhar naquele lugar, e a pessoa saiu desesperada, se cortou todo, se martirizou todo, mais uma vez tentando tirar a sua própria vida. E eu chorei, porque, imagine, uma pessoa já é negro, né? Infelizmente, lamentavelmente, ainda tem essa questão de racismo, preconceito. O camarada negro, por certo, analfabeto, pobre e transexual. Descartado da sociedade, como se fosse um cão, um cachorro. E aí, crente? Eu queria ter condição de sei lá, ter uma ONG, ter uma empresa, ter algo para favorecer essas pessoas. É com muita tristeza que eu falo isso. Ah, mas irmão, ele está colhendo o que plantou. Para com isso, irmão. Quantas vezes você plantou e nem colheu ainda? Pode até colher. Ah, mas aquilo que ele faz é errado. Sim. E aí? Vai tratar como um cachorro? Nem um cachorro, né, irmão? Nem cachorro, né, irmão? Eu tenho um animal aqui, não venha maltratar meus animais, não. Eu não maltrato e não quero que ninguém maltrate. Outro dia eu fiquei desesperado que eu fui buscar minha filha aqui na escola de carro e de repente um gatinho ia atravessando a rua e o cara foi dando a ré e eu fiquei desesperado, gritando e o carro foi e atropelou o gato. E eu fiquei morrendo de tristeza, matou lá o gatinho. Atropelou o gatinho, saiu e na volta do colégio eu passei ainda para tentar socorrer o gatinho já estava lá morto. Então quem ama, independente de partido político, independente de esquerda ou de direita, independente de ser crente ou ateu ou macumbeiro. Quem é de Deus, porque ser de Deus não é definido por partido político ou por denominações religiosas. É quem é. E o amor, e eu encerro aqui, Colossenses 3:14, é o vínculo da perfeição. Graça e paz.
Graça eterna.